E se o conflito contínuo sobre a Palestina não fosse apenas uma questão de fronteiras ou política, mas um plano divino que nenhum tratado de paz humano pode resolver? Por séculos, líderes mundiais, impérios e nações tentaram reivindicar esta terra, mas as soluções sempre parecem fora de alcance. E se a solução ainda não foi resolvida, foi porque a batalha pela Palestina não é para ser resolvida por mãos humanas. Segundo a Bíblia, a luta contínua por esta terra foi prevista há milhares de anos e não é apenas uma questão política ou territorial, mas uma questão de profecia. A terra que agora chamamos de Palestina tem sido o centro de uma guerra espiritual com povos antigos como os cananeus e filisteus em confronto com o povo escolhido de Deus, Israel. E se a verdadeira razão para o conflito contínuo for que a Palestina detém a chave para a profecia dos tempos finais e seu destino já está selado nas Escrituras? Neste vídeo, vamos explorar as origens bíblicas da Palestina, sua conexão com antigas profecias e como esta região está destinada a desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história. Você entenderá que a batalha pela Palestina não é apenas uma guerra por terra, mas uma batalha pelo cumprimento do plano de Deus, uma que nenhum acordo político pode realmente resolver. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Para entender as origens bíblicas da Palestina, devemos primeiro olhar para Canaã, a antiga terra que a Bíblia descreve como a herança prometida por Deus a Abraão e seus descendentes. A terra de Canaã, que corresponde em grande parte ao moderno Israel e aos territórios palestinos, era habitada por várias tribos e povos muito antes da chegada dos israelitas. Esses povos, conhecidos coletivamente como os cananeus, desempenham um papel significativo na narrativa bíblica como os habitantes da terra prometida aos descendentes de Abraão. Gênesis 10 e 15 e 19 oferece uma lista dos descendentes de Canaã, filho de Cã, um dos 3 filhos de Noé. Entre esses descendentes estão os sidônios, hititas, amorreus, jebuseus e outras tribos que ocupavam a terra. A Bíblia registra que esses grupos estavam profundamente envolvidos na adoração de deuses pagãos, praticando idolatria e rituais religiosos que eram abomináveis ao Deus de Israel, como sacrifício de crianças e ritos de fertilidade. Em Gênesis 15 e 16, Deus informa Abraão que seus descendentes eventualmente herdarão a terra de Canaã, mas não até que os pecados dos cananeus tenham atingido sua medida completa. Este versículo indica que a decisão de Deus de dar a terra de Canaã a Israel não foi apenas uma promessa aos israelitas, mas também um ato de julgamento sobre os habitantes da terra por sua perversidade generalizada. Os cananeus são, em muitos aspectos, o arquétipo bíblico das nações que se opõem ao povo escolhido de Deus, os israelitas. A conquista de Canaã pelos israelitas sob Josué, descrita no livro de Josué, é vista tanto como um cumprimento da promessa de Deus a Abraão quanto como um julgamento contra o povo cananeu por seus séculos de idolatria e corrupção moral. No entanto, a terra era mais do que um campo de batalha para a conquista, era uma terra de aliança. Era para ser um lugar onde o povo de Deus viveria em santidade, seguindo suas leis e servindo como uma luz para as nações. A terra de Canaã, mais tarde conhecida como Palestina, foi assim imbuída de significado profético desde o momento em que foi prometida a Abraão. Mas a história da terra não termina com Canaã. A conquista de Israel e a presença de povos antigos como os cananeus, filisteus e outros estabeleceram as bases para um conflito contínuo, que persistiria por milênios. Outro grupo significativo que influenciou a compreensão bíblica da Palestina foram os filisteus, cujo nome deu origem ao termo moderno Palestina. Os filisteus eram um povo marítimo, acreditando-se que tenham vindo de Creta e outras partes do mundo Egeu, migrando para as regiões costeiras de Canaã por volta do século 12 a.C. Eles fundaram 5 cidades-estado poderosas: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate, que juntas formaram a Filístia. Os filisteus são conhecidos como um dos maiores inimigos de Israel na Bíblia, frequentemente entrando em conflito com os israelitas em várias batalhas. Eles são mencionados pela primeira vez em Gênesis, durante o tempo de Abraão, mas seu papel mais importante ocorre durante o período dos juízes e o início da monarquia de Israel. A figura filisteia mais famosa é Golias, o gigante guerreiro derrotado pelo jovem Davi em um dos momentos mais icônicos da Bíblia. A vitória de Davi sobre Golias simbolizou mais do que apenas um triunfo militar. Foi um momento de conquista espiritual, onde o poder de Deus superou a força dos inimigos de Israel. No entanto, os filisteus eram mais do que apenas adversários militares. Na narrativa bíblica, eles representam as forças espirituais de oposição ao povo da aliança de Deus. Os filisteus adoravam deuses como Dagom, Baal e Astarote, e sua presença na terra de Canaã era uma ameaça constante à pureza da adoração de Israel a Yahvé. Os filisteus são frequentemente retratados como um espinho no lado de Israel, mas também servem como instrumentos através dos quais Deus liberta Israel quando eles clamam por ajuda, como visto nas histórias de Sansão e Davi. O impacto duradouro dos filisteus é visto até mesmo em seu nome.
Após a revolta de Bar Coquebas contra o domínio romano em 135 d.C., os romanos procuraram apagar a identidade judaica da terra e a renomearam Palestina, tirando dos filisteus como um antigo inimigo de Israel. O nome pegou e se tornou o termo que usamos hoje, Palestina. Embora os filisteus eventualmente tenham desaparecido da história como um grupo distinto, sua influência e oposição a Israel ecoam através dos séculos, refletidas nos conflitos modernos entre judeus e palestinos sobre a mesma terra contestada. A história da Palestina entre os tempos bíblicos e a era moderna é marcada pela dominação de impérios estrangeiros. Após a queda do Império Babilônico, a terra passou pelas mãos dos persas, gregos e romanos. A conquista de Jerusalém pelo califa Omar em 637 d.C. marcou o início do domínio islâmico sobre a Palestina, e por séculos a terra fez parte dos califados islâmicos. Durante o Império Otomano, que controlou a região de 1517 até o início do século XX, a Palestina tornou-se parte do domínio otomano maior. Sob o domínio otomano, a região viu ondas de imigração árabe e judaica. Populações cristãs e muçulmanas conviviam lado a lado, embora as tensões entre esses grupos frequentemente resultassem em conflitos. A identidade palestina moderna começou a se formar durante o período otomano, quando os árabes muçulmanos se tornaram a população predominante na região. No século XIX, o surgimento do sionismo, um movimento internacional que defendia a criação de uma pátria judaica na Palestina, preparou o cenário para o intenso conflito que se desenrolaria no século XX. Com a chegada de um número crescente de imigrantes judeus, especialmente no início dos anos 1900, as tensões entre a população árabe e os colonos judeus aumentaram. A Declaração de Balfour de 1917, emitida pelo governo britânico, apoiou o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, intensificando ainda mais o conflito. Quando o Estado de Israel foi proclamado em 1948, as nações árabes vizinhas, incluindo os palestinos árabes que viviam na região, se opuseram fortemente à criação de um Estado judeu em terras que consideravam árabes. Isso desencadeou uma série de guerras, incluindo a Guerra Árabe-Israelense de 1948, a Guerra dos 6 Dias de 1967 e o contínuo conflito israelense-palestino. Além das disputas políticas e territoriais, o conflito pela terra da Palestina está profundamente enraizado em uma luta espiritual, prevista na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre o futuro da terra da Palestina, especialmente Jerusalém e seu significado profético. Na Bíblia, a terra da Palestina não é apenas uma localização geográfica, é uma terra separada por Deus para seus propósitos. As lutas por essa terra, especialmente a cidade de Jerusalém, são descritas como centrais para o plano de Deus para os tempos do fim. Uma das profecias mais marcantes sobre o futuro de Jerusalém está em Zacarias 12:23, onde Deus declara: "Eis que farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos ao redor. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão gravemente feridos, embora todas as nações da terra se reúnam contra ela." Esta profecia é notável à luz dos eventos atuais. A luta pelo controle de Jerusalém, que tanto judeus quanto palestinos reivindicam como sua capital, continua a ser um ponto focal de tensão internacional. De acordo com a Bíblia, esse conflito só se intensificará nos últimos dias, quando todas as nações eventualmente se reunirão contra Jerusalém. Mas por que Jerusalém? A Bíblia apresenta Jerusalém como a cidade escolhida por Deus, o lugar onde ele estabeleceu seu nome. É a cidade onde o rei Davi estabeleceu seu trono e a cidade onde Salomão construiu o templo, o lugar central de adoração para os israelitas. Segundo a profecia bíblica, Jerusalém também é a cidade onde Jesus Cristo retornará para reinar como Rei dos Reis. Zacarias 14:4. Outra profecia importante sobre a Palestina está em Joel 13:2, onde Deus diz: "Reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, a minha herança, Israel, porque espalharam o meu povo entre as nações e dividiram a minha terra." Esta profecia fala de um julgamento futuro que Deus trará sobre as nações por seu papel na divisão da terra. A terra de Israel abrange o que hoje é conhecido como Palestina. A divisão de Jerusalém e da terra mais ampla de Israel é uma questão central nas negociações de paz atuais, com muitos defendendo uma solução de 2 estados que dividiria a terra entre Israel e um futuro estado palestino. No entanto, de acordo com a profecia bíblica, a terra pertence a Deus e os esforços para dividi-la trarão julgamento divino. O livro do Apocalipse também menciona um tempo em que as nações da terra se reunirão para uma batalha final no Vale do Armagedon, localizado na Palestina moderna, Apocalipse 16:16. Embora a Bíblia não mencione diretamente os palestinos modernos, ela fala extensivamente sobre a terra que eles habitam e as lutas futuras em torno dela. Os conflitos antigos entre os israelitas e os povos de Canaã e Filístia servem como precursores da luta contínua entre judeus e palestinos.
Essas batalhas antigas pela terra não eram apenas políticas, eram lutas espirituais pelo destino do povo de Deus e seu pacto. Muitos estudiosos bíblicos veem o conflito árabe-israelense em andamento como uma continuação da antiga inimizade entre Isaque e Ismael, os filhos de Abraão. Isaque, através de quem o pacto foi estabelecido, tornou-se o pai dos israelitas, enquanto Ismael tornou-se o pai dos povos árabes. Em Gênesis 16:12, Ismael é descrito como um homem selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Alguns interpretam isso como uma profecia da luta contínua entre os descendentes de Isaque e Ismael. A Bíblia também faz inúmeras referências a Edom, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que muitas vezes é associado às nações árabes que cercam Israel. O livro de Obadias contém profecias de julgamento contra Edom por seu papel em se opor a Israel, e alguns veem essas profecias como aplicáveis ao conflito árabe-israelense mais amplo hoje. Apesar do conflito contínuo, a Bíblia também oferece um vislumbre de esperança para a paz na região. Em Isaías 19, 23 e 25, o profeta prevê um futuro onde o Egito, a Assíria, que inclui partes da Palestina moderna, e Israel viverão em harmonia. Naquele dia haverá uma estrada do Egito à Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria. Os egípcios e os assírios adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Essa profecia aponta para um tempo futuro em que a reconciliação ocorrerá entre Israel e as nações vizinhas, incluindo os palestinos, como parte do plano final de Deus para a paz. No entanto, essa paz não virá através de negociações políticas, virá através do retorno do Messias. No coração da narrativa profética da Bíblia está a promessa do Messias, ungido que trará paz e estabelecerá o reino de Deus na terra. Para os cristãos, esse Messias é Jesus Cristo, que cumpriu muitas das profecias do Antigo Testamento durante sua primeira vinda e que retornará para cumprir o restante. A Bíblia deixa claro que, quando Jesus retornar, ele estabelecerá seu reino em Jerusalém. Em Zacarias 14:4, o profeta descreve o dia em que Jesus estará no Monte das Oliveiras, logo fora de Jerusalém. A derrota das nações que se reunirem contra a cidade marcará o retorno de Cristo, que trará o fim do domínio humano e o início do reino eterno de Deus, onde prevalecerão a justiça e a paz. Mas o que isso significa para os palestinos e outros habitantes da região? Segundo a Bíblia, quando Cristo voltar, ele trará justiça a todas as nações, incluindo os palestinos. Em Isaías 2:4, o profeta descreve um tempo em que ele julgará entre as nações e resolverá disputas entre muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em ferramentas de poda. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Essa visão futura de paz promete que o conflito contínuo sobre a Palestina será resolvido, não por esforços humanos, mas pela intervenção divina. A Bíblia deixa claro que a terra da Palestina não é apenas um pedaço de terra, mas uma terra escolhida por Deus para seus propósitos. Os conflitos atuais são cumprimento de antigas profecias e continuarão a se desenrolar conforme o plano de Deus. No final, a Bíblia promete que a paz virá para essa terra, mas não através de esforços humanos, e sim com o retorno do Messias, que trará justiça, paz e reconciliação para todos os povos, incluindo os palestinos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.